Hoje eu quero falar para você sobre um elemento que é importante para a nossa vida e é imprescindível para a hidratação do nosso corpo, para a desoxidação das nossas células, que é a água. Mas o que o Senhor vai falar hoje, pastor? Eu vou falar deste elemento que é o H2O, que é a água, que Jesus se referiu ali no poço de Jacó, quando disse àquela mulher: mulher, se tu conhecera o dom de Deus e tu me pedisse água, eu te daria água da vida. Jesus está falando de uma água que mataria por completo a sua sede. Óbvio que ele não estava dizendo que aquela água que ela estava buscando não era boa. Todos nós sabemos que a água hidrata o nosso corpo, desoxida as nossas células e é preciso tomar numa certa quantidade que seja compatível com a nossa massa corporal. Ou seja, nós temos que tomar regularmente para não ficarmos doentes, para ficarmos hidratados, para que este volume de água que a gente tome, ele seja um bem tão importante que venha trazer imunidade, que venha agir nas características imunológicas do nosso corpo e com isso venha evitar doenças. Então eu quero fazer um paralelo com o Espírito Santo. A água como um bem comum que nós precisamos tomar, e não só qualquer água, mas precisa ser uma água que tenha o pH equilibrado, que tenha o magnetismo da terra, que seja proporcionalmente equilibrada para que o pH, a cristalinidade, tudo se mantenha em uniformidade. E nós temos que também sermos regulares na ingestão deste líquido para que a nossa saúde se torne equilibrada. Espiritualmente, nós falamos do Espírito Santo como um elemento imprescindível, espiritualmente falando, para reorganizar a nossa vida espiritual. Assim como a água, veja a importância dessa relação entre a água como um bem comum para a nossa subsistência. Veja, se você ficar 3 dias sem água, você não pode ficar mais do que 3 dias sem água, porque o teu organismo, o nosso organismo, vai se desidratar e vai sucumbir. Então, o que vai ocorrer? As nossas células, os nossos órgãos vitais vão buscar água dos mais importantes lugares do nosso corpo para se manterem, se equilibrarem, para evitar a morte. Quando Jesus mandou o Espírito Santo para nós, ele mandou com uma característica peculiar, que era o poder que adivinha junto com o Espírito Santo. E este poder se chama dom do Espírito Santo, dom de falar em outras línguas, em novas línguas. E esse dom tinha a capacidade de nutrir a nossa vida espiritual. Muitos crentes hoje estão desidratados espiritualmente, ou estão com falta daquelas proteínas espirituais, daquela força que vem do céu, porque não têm dado o devido valor à oração em línguas, à oração no Espírito Santo. Não estão dando valor, muitos deles, porque não conhecem a dimensão do Espírito Santo, porque não conhecem o que o Espírito Santo faz dentro delas. A partir do momento que você conhecer o que o Espírito Santo faz dentro de você, você toma uma atitude de orar em outras línguas. Eu posso dizer para você que o Espírito Santo faz dentro de você. Em primeiro lugar, que o Espírito Santo transforma o teu interior. Como ele transforma? Quando você ora em outras línguas, o Espírito Santo revela aquele lugar, revela aquelas coisas que precisam ser mudadas dentro de nós, para que de alguma forma venhamos tomar uma atitude prática de mudança, de rejeitar aquele pecado, de rejeitar aquela circunstância, ou tomar uma atitude de fazer algo que vai implicar numa melhora na nossa vida. Então, a oração em línguas, a primeira atitude que ela faz, ela revela dentro de nós aquelas coisas as quais nós precisamos mudar ou precisamos tomar uma atitude complacente para modificar aquela situação. A oração em línguas, a primeira coisa que ela faz dentro de mim, ela muda o meu interior. E por que ela muda?
Porque quando eu oro no Espírito Santo, eu edifico o meu espírito. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, que aquele que ora em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Ele constrói, ele melhora a performance espiritual, e melhorando e colocando e apontando para você aquelas áreas que precisam ser mudadas. Você vai ser como aquele homem que vai lá no rio e tira aquelas madeiras onde o castor trancou, e você começa a ver melhor, você começa a receber melhor as informações do céu, você começa a tomar atitudes de mudança para a sua vida, as quais vão te melhorar, seja economicamente ou poderá ser espiritualmente. Em ambas as partes, de ambas as maneiras, você vai ser instruído para uma modificação e para uma melhora espiritual. Por que é tão importante conhecer a oração em línguas? Porque depois que você conhece a oração em línguas e você começa a praticá-la, o que vai acontecer dentro de você? Você vai saber que ela faz a mudança que é preciso ser feita dentro de você. Em segundo lugar, por que eu preciso conhecer a oração em línguas? Eu preciso conhecer porque ela vai me conectar direto com Deus. A oração em línguas te conecta direto com o Pai, direto com Deus. Por quê? Porque esta oração é a oração do próprio Deus, que é replicada através da nossa fala, através da nossa língua. E nós conversamos na dimensão do Espírito Santo. Então, quando você ora em outras línguas, você conversa a oração do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, quando você ora em línguas, você está trazendo informações novas dentro de você. Você está descortinando aquelas áreas que precisam de mudança, aquelas áreas que precisam ser consertadas. Poderá haver até um pouco de desconforto enquanto você ora em outras línguas, porque aquelas coisas as quais precisam de mudança vai aparecer na sua vida e você vai tomar uma atitude prática de mudar. Quando nós oramos em línguas, você vai entender a importância de orar em outras línguas. E conhecendo essa importância, você vai começar a orar novamente. Ela vai revelar coisas importantes, como quais áreas do meu casamento eu preciso mudar, quais áreas na minha vida econômica eu preciso mudar, quais áreas na minha vida sentimental eu preciso mudar, quais atitudes novas eu preciso tomar a partir de estar orando em outras línguas. Porque a oração em línguas é uma oração de revelação. Ela também é uma oração de poder, mas ela é uma oração que revela aquelas áreas que eu preciso mudar, aquelas atitudes que eu preciso tomar e os resultados que vão advir a partir de estar orando em outras línguas. Segundo lugar, eu preciso conhecer a oração em línguas porque ela me conecta diretamente com Deus. É como se fosse um fluxo ou um conduto que traz a energia de Deus, que traz o poder de Deus direto para o meu espírito. Quando eu oro no Espírito Santo, eu abro uma linha de mão dupla. E o que é essa linha de mão dupla? É como se fosse dois fios ligados, um que leva a informação e o outro fio que traz a informação do céu. Então você se conecta direto com Deus. A partir do momento que você conhece a importância de orar em outras línguas, você vai começar a orar em outras línguas. Você vai se conectar diretamente com Deus, orando no Espírito Santo. Eu quero convidar você a ter uma atitude de começar a orar em outras línguas. Assim como a água, como nós falamos no princípio, que tem uma função primordial dentro de nós, que é hidratar as nossas células, que é desoxidar, desinflamar as nossas células e, consequentemente, desinflamando as nossas células, elas vão mandar para o nosso cérebro uma informação correta e o cérebro vai mandar as informações de correção para todo o nosso organismo. Você e eu precisamos tomar e nos hidratarmos muito tomando água, e água cujo pH está equilibrado. Assim também, como um cristão, eu preciso me apropriar
do poder do Espírito Santo, do dom do Espírito Santo sobre a minha vida e praticar esse dom para que eu cresça, para que eu corrija, na medida que eu tomo este remédio espiritual, que é orar em outras línguas. Eu trago informações para o meu espírito, que por sua vez informa Deus das correções necessárias. E aquela via de mão dupla manda, como se fosse o meu cérebro. Aqui Deus eu comparo como o cérebro que manda a informação, o feedback da informação que foi transmitida pela célula hidratada. Assim, a oração em línguas também, ela manda para Deus. Deus daí manda de volta a informação de correção e Ele corrige as áreas da nossa vida, nos potencializando, nos edificando, nos fazendo crescer. Assim como a água, veja bem o paralelo que eu fiz. A água, quando nós tomamos, ela hidrata as nossas células e, por sua vez, as células hidratadas, desoxidadas e desinflamadas mandam para o cérebro a informação e o cérebro reprocessa aquelas informações e devolve para os órgãos do nosso corpo a saúde que nós precisamos. Assim, quando oramos em outras línguas, nós mandamos para o nosso espírito, como se fosse a nossa célula, nós mandamos as informações, a hidratação do poder do Espírito Santo, que por sua vez manda para Deus a informação, que é o cérebro nesse paralelo, e este cérebro, que é Deus, devolve para o nosso corpo a cura. Porque Ele entende que eu estou hidratado espiritualmente, que eu estou curado espiritualmente, que eu carreguei, que eu hidratei o meu espírito com a oração no Espírito Santo, também sem descartar a meditação da Palavra de Deus, mas neste ínterim, a oração em línguas é um composto de palavra de Deus, que nós hidratamos o nosso espírito através do poder que há na oração em línguas e que por sua vez manda para Deus, que é este cérebro que devolve a informação para a célula. Deus devolve para o nosso espírito, regando a nossa alma, o nosso corpo, os nossos órgãos internos, trazendo direção, trazendo diretriz, trazendo verdades, trazendo cura, trazendo prosperidade, trazendo bênçãos para a nossa vida. Então pratique a oração em línguas, que é a água que lava, a água que cura, a água que transforma, que é aquela informação remetida ao nosso espírito, que por sua vez vai a Deus e é devolvida a informação do cérebro, que é Deus, para o nosso corpo, para a nossa vida, e nós nos tornamos robustos espiritualmente, cheios, poderosos, com uma visão aberta, cheio do poder de Deus. E é isso que Deus quer, que você seja cheio, cheia do poder de Deus. Então, esta água que se chama a oração do Espírito Santo, quando Jesus disse: mulher, se tu conhecer o dom de Deus, tu me pediria e eu te daria a água da vida. O dom de Deus, ele diz: se tu conhecer o dom de Deus. E por que eu falo tanto na oração em línguas? Porque é importante conhecer o dom de Deus. Jesus mesmo disse: se você conhecesse o dom de Deus. Então eu estou oferecendo todos os dias aqui para você o dom de Deus, para que você se sacie por completo, sacie a sua alma, sacie o seu espírito, transmita informações ao seu corpo, aos teus órgãos internos, e esta informação seja levada automaticamente para Deus, e Deus, como o cérebro, respondendo com cura, com transformação, com vida, com paz, com alegria, com prosperidade, com muita bênção de Deus para a sua vida. É isso que a oração em línguas faz. Eu quero orar agora por você e numa outra oportunidade daremos continuidade a este assunto que é tão importante, que é tão vital, assim como a água é vital. A oração no Espírito Santo é vital também para o nosso espírito, porque ela revela o potencial e o poder de Deus na nossa vida.
Pai, eu quero orar agora, ministrando o dom do Espírito Santo sobre esta vida agora, meu Pai. Eu ministro, Pai, que ele conheça e conheça muito, Pai, e comece a orar no Espírito Santo e assim orando possa saciar-se por completo na sua vida. Assim eu oro, Pai, e ministro o dom do Espírito Santo no nome de Jesus. Amém. Você recebeu o dom do Espírito Santo? Comece agora a orar em outras línguas. Comece agora mesmo. Faça um favor para si mesmo. Comece a orar em outras línguas. Se você quiser dar continuidade a tudo isso, acesse a descrição desse vídeo aqui e ali tem os links. Link do WhatsApp, do Telegram, tem o link também do livro do Pastor Dave, tem o link em inglês. Ali eu posto os links para os treinamentos gratuitos que fazemos no Zoom Cloud nas sextas-feiras. Se você é o meu convidado, acesse, participe conosco, venha participar desta grande família. E antes de sair, curta, compartilhe e, acima de tudo, se inscreva no canal e ative as notificações. Faça com que outros também ingressem a uma vida de oração. Assim, eu abençoo você e ficamos por aqui. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz e fique com Deus.